Boa noite, boa noite, boa noite, boa tarde, bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui à nossa 10ª lição deste livro que estamos a ler, que é da Vivian Martinelli, um livro maravilhoso. São 57 dias, eu vou sempre lembrando e sou muito grata a Deus hoje, agradeço a Deus porque 10 dias já passaram. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. 10 dias já passaram, estamos no dia 10, incrível, parece que já passaram 50 dias, mas tem sido maravilhoso, eu tenho aprendido muito, creio que vocês também têm aprendido muito com este livro, tem sido maravilhoso. Eu no domingo não vou fazer e amanhã vou tentar fazer, tá bom? Boa tarde, boa noite. E hoje o tema é, eu hoje quero ver se não demora muito tempo, porque tenho mesmo aqui o tempo corrido. O tema é as pedras, o terreno da mente. Diz assim, no versículo de Lucas 8:6 diz: parte dela caiu sobre pedras e quando germinou as pedras secaram. As pedras secaram porque não havia umidade. Isto aqui é o versículo. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou as pedras secaram. As plantas, eu acho que estou a precisar dos óculos, as plantas secaram, eu agora estava a olhar para aqui e as pedras secaram, como é que uma pedra seca? As plantas secaram porque não havia umidade. Olha, só aqui dentro deste versículo já podemos estudar muito e mergulhar aqui. Parte dela caiu sobre pedras. O que é que estamos a falar? É de sementes, da parábola da semeadura. Então imagine que uma semente cai em cima de pedras. A pedra não tem terra, não tem umidade, não tem estrutura, não é uma base sólida para uma árvore crescer. Então diz assim, quando germinou, o que é germinar? É crescer, ela até pode crescer um pouquinho, brota ali uma raiz, mas depois seca. Porquê? Porque não havia umidade, faltava ingredientes. Então você, para viver a plenitude daquilo que Deus tem para si, você tem que viver, para você viver os sonhos que Deus tem para si, a plenitude de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, você tem que realmente ter o seu coração como uma terra sedenta. O seu coração tem que estar aberto, tem que estar como o coração de uma criança para receber essas sementes, e você deve também desregar com oração, com fé, com tudo aquilo que você puder dar a Deus. Deus dá-lhe muitas coisas, mas você também tem que retribuir com aquilo que é necessário, entende? Então aqui houve uma semente, mas só a pedra não era necessário haver umidade. Então há coisas que Deus vai lhe dar e que você, para desfrutar delas, você, para desfrutar dessas coisas, você vai ter que também retribuir. Você vai ter que, por exemplo, Deus dá-lhe uma palavra, qual é que é a sua parte? O que é que você vai ter que fazer para viver essa palavra? Acreditar, ter fé nessa palavra, é a sua parte. Então há uma parte que Deus faz e há outra que nós fazemos. Eu vou agora ler aqui o texto do livro da escritora, que diz assim: o segundo terreno mencionado por Jesus em sua parábola é pedregoso. Creio que esse tipo de solo, vou desativar aqui os comentários. Ok. Esse tipo de solo pode ser compreendido com a mente humana. Que a live está ligada. Pode ser compreendido com a mente humana, que Salomão, um homem extremamente sábio, concluiu. Como imagina em sua alma, ele é. Sim, você é aquilo que pensa. Você é aquilo que pensa. Você é aquilo que pensa. Eu falo muito esta passagem, conforme imagina na sua alma, assim ele é. O que é que você tem pensado acerca de si? O que é que você tem imaginado acerca de si? A Bíblia adverte sobre o perigo de termos uma mentalidade cauterizada que nos aconselha a submeter a Cristo todo o pensamento. Porquê é que Deus nos aconselha, porquê é que a Bíblia nos aconselha a submetermos? O que é submeter? É eu não criar resistências, eu submeto, eu entrego os meus pensamentos a Deus. É Deus quem controla os meus pensamentos. Porque se você não fizer, você vai ser controlado pelas suas emoções, pelas resistências, você vai ser controlado por tudo aquilo que não é de Deus, entende?
Então, quando você submete o seu pensamento a Deus, quando você submete e permite que os seus pensamentos sejam controlados pelo Espírito, a mente do Espírito dá para a vida. Há um versículo que fala que a mente da carne dá para a morte e a mente do Espírito dá para a vida e paz. E você escolhe, você também escolhe. Pois este se assemelha, submeter a Cristo todo o pensamento, pois este, o pensamento, não é? Se assemelha a uma pedra que precisa de ser esmiuçada. Os pensamentos do ser humano podem chegar a se petrificar. Por isso, não se submeta, não se surpreenda se o inimigo usar essas mesmas pedras para construir fortalezas na sua mente. O inimigo usar essas mesmas pedras para construir fortalezas na sua mente. Eu creio que o que ela está aqui a querer dizer neste capítulo é que os mesmos pensamentos, os pensamentos, a mente é um mundo, os pensamentos são um mundo, eu não consigo ler os seus pensamentos, apesar de, com o dom da palavra do conhecimento, o dom da revelação, nós conseguimos ver alguma coisa. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Jesus disse que o apóstolo Paulo disse, nós porém temos a mente de Cristo. E Jesus, você está em Cristo, você é uma nova criatura em Cristo, você nasceu de novo, Jesus lhes conhecia os pensamentos. Então o mesmo Espírito que estava em Cristo é o mesmo Espírito que está em nós, lhes conhecia os pensamentos. Então quando você às vezes sabe o que é que uma pessoa vai dizer, o que é que aquela pessoa, se você já sabe o que é que vai ali na cabeça da pessoa, acredite, aquilo que você chama de intuição é uma revelação do Espírito Santo, que ele trabalha assim na intuição. Então, mas tem que se ter muito cuidado com os pensamentos, porque o inimigo pode usar as mesmas pedras para construir fortalezas em sua mente. O que é que são fortalezas? São muros, são coisas, são bloqueios, e as fortalezas têm que ser quebradas da sua mente. Você tem que ter a sua mente livre para Jesus, tem que ter os seus pensamentos em Cristo, tem que ter os seus olhos postos no autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Você crê em Jesus. Agora, curiosamente, quando a semente de Deus cai em uma mente cauterizada e enrijecida, isto é muito, muito, muito perigoso. Não demora a brotar. Agora, curiosamente, quando a semente de Deus cai em uma mente cauterizada e enrijecida, não demora a brotar. Aqui deve haver aqui um erro aqui no livro que diz que não demora a brotar, mas é que não chega mesmo a brotar. Eu já lidei com pessoas, infelizmente, com mente cauterizada ao máximo, que eu creio que existem alguns níveis que as pessoas ainda se podem arrepender, mas há outras pessoas que não querem mesmo. Isto é muito perigoso. E eu pessoalmente, que eu já lidei com alguém assim, alguém que estava à beira, alguém que estava mesmo a entrar num caminho, eu participei disto, a pessoa que estava a entrar num caminho muito perigoso, só que a pessoa tinha a mente tão cauterizada, que nenhum conselho de Deus, nenhuma palavra de Deus entrava. Então eu sou a pessoa até indicada para lhe explicar acerca disto, porque eu vi, sabe o que é você querer ajudar alguém? Você sabe, você está a ver, mas quando o outro alguém está com a mente cauterizada, pode vir um reboque, pode vir uma grua, pode vir como é que se chama? Um perfurador, um berbequim, que é aqueles que furar a mente, não faz nada. Porque a pessoa literalmente não quer saber do conselho, porque a pessoa já acreditou numa mentira, ou seja, uma fortaleza já foi levantada na mente da pessoa, e a pessoa já bloqueou, não quer saber. Então eu oro e profetizo que você possa, se você está em inícios de criar fortalezas na sua mente, que elas possam, em nome do Senhor Jesus, ser quebradas, que os seus olhos espirituais sejam abertos, que você tenha muito arrependimento, entregue o seu coração ao Senhor, humilhe-se diante dele, entregue os seus caminhos a ele, humilhe-se, derrame-se aos pés de Jesus, porque isto é muito, muito perigoso, porque eu já vi alguém ter um final muito, muito triste devido a este problema aqui da mente cauterizada. Foi muito difícil. Aqui a escritora, quando diz não demora a brotar, isto aqui deve ter um erro aqui de ortográfico no livro, porque eu creio que ela queria dizer que não brota, porque eu sei que não brota, uma semente ali não brota, a pessoa tem mente cauterizada. Eu lembro perfeitamente e eu nem sabia muito bem na altura, isto já foi há alguns anos,
Eu lembro-me que eu orava, eu jejuei pela pessoa. Eu tinha tanta misericórdia daquela pessoa, queria tanto que aquela pessoa vencesse na vida e que abrisse os olhos e que fosse salvo. Que a pessoa, até era uma pessoa que estava que era uma pessoa que servia a Deus, não era uma pessoa que não, que era uma coisa é alguém que nunca ouviu falar de Deus, mas aquela pessoa servia a Deus há muitos anos, há mais anos que eu, só que entrou ali por um caminho que Deus teve inclusive misericórdia da pessoa, mas eu jejuava pela pessoa, orava, era muita coisa, e um dia Deus disse-me assim, chega, porque eu comecei a ficar cansada, e o Pai disse-me, e eu perguntei a Deus, mas porquê que não entra? Porquê que é tudo tão claro, eu estou a explicar as coisas, a pessoa está a fazer as coisas erradas, está-se a prejudicar, está a ir por um caminho tão mau, tão que entristece. O Senhor e Deus disse, mente cauterizada. E eu comecei a estudar acerca do que era a mente cauterizada. Então, é isso, cresce ali umas fortalezas, fortificações, e a pessoa bloqueia, não permite que nada entre naquelas fortalezas. É como se fossem fortalezas, imagina a sua mente e umas fortalezas, ou seja, muralhas à volta da mente que não permitem que nada entre lá. Nada de Deus, nada, um bom conselho, não entra. Então agora vou continuar aqui o texto. Jesus explicou aos discípulos que o solo rochoso representa aqueles que recebem a mensagem com alegria, cuja fé floresce. Então, vou repetir aqui. Jesus explicou aos discípulos que o solo rochoso representa aqueles que recebem a mensagem com alegria, cuja fé logo floresce. Então, é rápido. A pessoa ouve uma palavra boa de Deus e a pessoa, como tem fé, aquilo cresce logo no instante. Cresce, ou seja, floresce logo. Desse modo, embora murche diante da primeira provação, por falta de raízes mais profundas, desse modo, no instante em que a semente é lançada sobre uma mente petrificada, os pensamentos não conseguem frutificar o que é de Deus. Uma mente em pedra, uma mente cauterizada, quando é semeada a palavra de Deus, quando é semeada uma palavra profética sobre a sua vida, se a sua mente estiver dura, em pedra, se estiver cheia de fortalezas e muralhas ao seu redor, ela não vai frutificar. E olha aqui, por acaso esta parte aqui ainda é mais profunda, cuja fé logo floresce, embora murche, porque na parábola de Jesus diz que estas pessoas aqui, a semente é lançada lá e cresce ali uma coisinha, mas depois seca. É mesmo que eu vou repetir, é mesmo que você lançar a semente numa pedra da calçada, nas pedras da calçada da rua, lança lá uma semente. Às vezes até cresce ali uma raizinha, qualquer coisa, mas depois seca, porque não tem umidade, não tem terra, não tem os nutrientes necessários para crescer. Então, é o que acontece com uma mente cauterizada. Às vezes a pessoa até ouve. Eu estava a dar um exemplo de um caso grave que aconteceu. Então, o que é que aconteceu? Então, o que é que aconteceu? A semente é colocada lá, mas ela não vai crescer, E é o que acontece com a mente das pessoas. Não brota, aquilo não entra na cabeça da pessoa. Ou seja, na altura a pessoa pronto, é até uma boa ideia que a pessoa me está a dar. Mas só que a pessoa, como tem aquelas fortalezas, alegra-se na altura, mas depois não faz nada daquilo que ouviu, não obedece, porque ela vai ficar com aquele bloqueio na mesma. Então, aqui vou continuar. Desse modo, no instante em que a semente é lançada, os pensamentos não conseguem frutificar o que é de Deus. A Bíblia, no entanto, ensina um segredo para vencer essa realidade. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, isto é o pensamento que você tem que ter. A Bíblia, no entanto, ensina que o segredo para viver essa realidade, o segredo, a chave para você não permanecer aí com essas fortalezas, não ser conduzido por essas fortalezas é esta. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, é só mudar o pensamento. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama,
Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então esse é o seu pensamento, tem que ser em tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é verdadeiro. É nisso que você deve pensar. Em outros termos, necessitamos agir segundo a mente de Cristo, que era o que ele estava a falar, a mente de Cristo. Ao mesmo tempo desenvolver a constância nessa prática, não apenas com uma intensidade afobada, que é temporária, mas buscando estabilidade para enraizar e frutificar. É necessário estabilidade para enraizar e frutificar. Aqui faço uma observação. A constância se diferencia da intensidade no que se refere à força e frequência. Se você é o tipo de pessoa que começa com o gasto total, olha agora, veja se você se identifica com isto. Se você é o tipo de pessoa que começa com gasto total, toda empolgada e logo desanima, então é alguém intensa. Se porém não se abate com o desânimo, dá as caras, porque a sua mente tem um foco. Então é uma mente constante. Se a sua mente está focada, se você tem alvos na sua mente, se você tem objetivos, se você está focado em Jesus, então você é uma pessoa constante e mantenha-se constante. Deus agrada-se da sua constância e isso faz bem para si. Por esse motivo, Paulo, quando estava preso, disse: posso estar na prisão, mas estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Por meio dessa mentalidade e atitude, o apóstolo evitava que a preciosa semente que havia recebido de Deus caísse em terreno pedregoso e mantinha o foco em Cristo. Então imagine aquilo que Paulo estava a passar em tudo o que foi tentado, mas venceu. Aqui para terminar esta frase. Aquilo que Paulo estava a passar preso por causa de pregar o Evangelho, por causa de servir a Jesus. Se Paulo não tivesse a mente dele no alvo, no propósito, naquilo que Deus tinha para fazer nele e através dele, acha que ele tinha permanecido forte dentro de uma prisão, ser chicoteado, as coisas que Paulo sofreu por causa do Evangelho. Há uma passagem que fala, eu não me lembro se é em Romanos ou Atos, já não me lembro, no livro de Atos ou de Romanos, que fala que Paulo foi apedrejado ao ponto de ficar inconsciente e foi colocado fora de uma cidade. Mas conforme ele despertou, voltou para uma cidade para pregar o Evangelho de novo. Então foi o primeiro instinto dele, porque ele tinha um alvo, ele tinha um foco, ele estava focado em alguma coisa. E às vezes as pessoas também criam fortalezas na mente porque não têm alvos, não têm foco, perdem-se no caminho. Então que você possa ser constante nos seus sonhos, constante nos propósitos que Deus colocou dentro do seu coração. Deus colocou propósitos no seu coração, Deus colocou sonhos. Você, se tem alvos, se tem objetivos na vida, prossiga para eles, não se distraia pelo caminho. Às vezes uma palavra negativa lançada contra a sua vida pode ser o suficiente para criar aí fortalezas e criar muralhas. Às vezes o facto de você querer fazer as coisas da sua maneira, aquela pessoa que eu estava a falar, era porque a pessoa tinha criado olhou para uma passagem até da Bíblia e disse que aquilo não existia, que tinha que ser de outra forma, porque a pessoa ouviu assim. Foi enganado por outra pessoa, que lhe pregou mal o Evangelho. E quem é que foi o prejudicado? Foi aquela pessoa, porque nunca abriu a Bíblia para estudar o texto em profundidade. Então a pessoa começou a viver num pecado gravíssimo, porque pensou que aquilo fosse, que não havia maldade nenhuma. Agora, isso é um problema da pessoa, a consequência, não é, do erro que a pessoa cometeu, é da pessoa. A nós cabe-nos ajudar. Mas lá está, foi uma fortaleza, alguém disse aquilo. Agora, às vezes também podem dizer assim, porque tu não nasceste para isso. Se Deus te disse que você nasceu para isso, se Deus lhe colocou um sonho dentro do seu coração, viva isso que Deus colocou dentro do seu coração. Viva o que Deus colocou dentro do seu coração. Aqui continuando, sofismas também são erigidos em solos rochosos, uma vez que são mentiras vestidas de verdade. Na prática, funcionam como uma espécie de vacina contra a realidade. O que significa dizer que a verdade não surte efeito em uma mente dominada por sofismas. Sofismas também dominam a mente. Estes, por sua vez, dão espaço a outro inimigo voraz destes últimos dias, a apóstatas. Isto é muito, muito forte. A apostatasia que se assenta no trono dos sofismas e dali bombardeia sem cessar a mente humana. O que é bombardear?
Isto é um espírito, a apostatasia, espírito de apostatasia. Leva a pessoa à incredulidade. Talvez você esteja a perguntar o que é apostasia. Eu também, quando não sabia o que significava, vou só aqui tomar um pouquinho de água. Quando eu não sabia o que significava, eu também gostava que me explicassem, não é? Então, a apostasia é um espírito que traz incredulidade. Como ela fala aqui certíssimo, diz assim, dali bombardeia sem cessar a mente humana. É um bombardeamento na pessoa, que a pessoa está a ser, que a pessoa, tudo aquilo que vai fazer, tudo aquilo que Deus fala para a pessoa, vem sempre um sentimento de dúvida. A pessoa começa a entrar num campo de incredulidade. Começa a entrar num campo de incredulidade, deixa de crer nas promessas de Deus, deixa de crer na palavra de Deus. Parece que a palavra de Deus ele passa a ser um livro de banda desenhada e a palavra de Deus para essa pessoa, quando está a ser atacada e bombardeada por este espírito, bombardeada na mente, porque é na mente. Imagine, você ouve uma palavra, você está a passar por uma dificuldade e há uma palavra que vem para a sua vida assim... o Senhor é teu pastor, nada te vai faltar. Você está a passar por uma dificuldade, você não acredita nisso. Você vai acreditar em outra coisa que lhe dizem. Vai acreditar em enganos, com palavras enganadoras. Para a pessoa que está a ser bombardeada, a palavra deixa de ser espírito e vida, viva, eficaz e poderosa. Eu vou continuar aqui. Hoje, a questão de hoje é como você se protege desses ataques. Peça a Deus dia após dia. Não permitas que a minha mente se torne um solo rochoso, Senhor. Além disso, pela graça divina, podemos contar com a ajuda dos conselheiros e profissionais capazes de nos auxiliar a remover as pedras. No caso de uma mentalidade enrijecida, assim passamos por um processo pessoal de demolição e reestruturação no qual as fortalezas, cauterização, quais são as fortalezas? Fortalezas, muralhas, os bloqueios, aquilo que impede você de ver a realidade e de ver a verdade e de viver a vida próspera, abençoada e os sonhos que Deus tem para si. Então, cauterizações, sofismas, traumas, mentiras, são rompidas, dando lugar a uma mentalidade marcada por Cristo. Em um dos livros de Joyce Meyer declara que a nossa mente é, de facto, um campo de batalha. Às vezes recebemos uma mensagem com muita alegria, mas ao processá-la somos bombardeados por pensamentos negativos. Entende? É mais ou menos isto que eu lhe estava a dizer. Pensamentos negativos, eu dei um exemplo de alguns, mas há coisas piores. Há coisas muito piores. É um bombardeamento na mente de coisas, às vezes, você até diz assim, mas isto sou eu, este pensamento vem de mim, você até duvida de si. Duvida de se aquele pensamento está mesmo a vir de si. Mas não, aquilo é o inimigo da sua alma que está a jogar setas à sua mente. Que se caiam por terra em nome de Jesus na sua vida. Que Deus proteja a sua mente, que Deus guarde a sua vida, que Deus proteja você na sombra das asas dele. Você tenha pensamentos de paz e não de mal. Que você desfrute da mente de Cristo. Que você tenha discernimento, que você tenha uma mente equilibrada. E a minha oração é pela sua mente hoje, para que você possa ter uma mente equilibrada, porque foi isso, não tenha dúvidas. O espírito que Deus nos deu foi um espírito de amor, poder e moderação ou equilíbrio. Então é um espírito, é uma mente equilibrada. Deus não pode ter duplo ânimo, ou seja, mente dividida. Tem que haver um equilíbrio. Você tem que crer de todo o seu coração e não se estribar no seu próprio entendimento. A Bíblia diz, lá, eu creio que é no Salmo 37, não sei se não estou em erro, não me lembro qual é o versículo. Crede no Senhor todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Eu não me lembro se está no Salmo ou se está em Provérbios. Crede no Senhor todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Eu lembro que estribar, dessa palavra, que o estribar é você começar a duvidar. É você, em vez de crer em todo o coração, ter uma fé de todo o coração, você permite que as dúvidas entrem, que as dúvidas venham para o seu coração. Se você permitir uma semente de dúvida, e se permitir e começar a pensar nisso, e como imagina na sua alma, assim como está escrito na Bíblia, como ela escreveu aqui, como imagina na sua alma, assim é. Se você começar a imaginar a dúvida, você vai viver a dúvida que você está a imaginar. Entende? Eu creio que esta lição hoje é muito forte, porque realmente é a mente que comanda, é os seus pensamentos, conforme imagina na sua alma, assim é.
Esta que talvez seja das lições assim até mais forte, que mexe mais com a pessoa, porque realmente é na mente, é na mente. Há uma batalha na mente e as pessoas são bombardeadas com pensamentos, então é necessário você estudar muito a palavra, conhecer muito bem a Deus para não ser enganado nem enganada por pensamentos negativos, por crenças limitantes, crenças limitadoras, que você possa ter uma mente liberta, uma mente saudável, que você possa crescer a cada dia mais em sabedoria e no conhecimento de Deus. Porque o conhecimento liberta você dessas amarras, desses pensamentos negativos. Como é que você pode saber se está a pensar certo ou errado se você não buscar a palavra? Se você não ler a Bíblia? Se você não ler a Bíblia, você não vai saber se aquele é um pensamento que vem de Deus ou se é um pensamento que vem do ar, do capeta, de si, às vezes das suas emoções. Entende? Agora, quando você conhece os pensamentos de Deus, você conhece o que é que Deus diz de si, quem você é em Deus, aí tudo muda. E aí você é vitorioso porque está a viver a sua identidade, aquilo que Deus o chamou para ser e fazer. Então, eu disse que ia ser rápido hoje. Eu até desativei aqui os comentários. Hoje desativei os comentários porque às vezes há aqui comentários que não têm nada a ver com o que eu estou a falar, perguntas e que não tem nada a ver com a aula. Isto aqui é uma aula que eu até poderia, eu era até para fazer uma live fechada, quando é uma live para estar tudo, eu não agendei, fiz até hoje muito tarde, estou aqui a fazer à pressa, meio à pressa, até era para fazer em privado, este direto, para fazer em privado até só para gravar, estou a gravar só para vocês também aproveitarem aqui. Se vocês querem seguir a continuação, sigam lá no YouTube, sigam o canal do YouTube, porque lá estão as aulas todas, esta é a 10ª. Então eu vou aqui continuar. Você não vai conseguir isso além... às vezes recebemos uma mensagem com muita alegria, mas ao processá-la somos bombardeados por pensamentos negativos, como você não vai conseguir. Isso está além da sua capacidade ou até mesmo por coisa pior. Posso garantir que você não foi a única a passar por isso. Gideão teve uma mente dominada por mentiras quando o Senhor o escolheu para libertar o povo de Israel da opressão dos medianitas. Naquela ocasião, a única resposta desse homem foi alegar que era o menor da sua família e que não tinha estrutura familiar para abraçar aquele propósito. Não obstante o anjo lhe trouxer a mensagem, respondeu: eu estarei com você nessa batalha. Então, eu vou aqui expandir mais o que é que se passou aqui com Gideão. Gideão foi chamado num momento, ele estava lá, estava a fazer o seu trabalho, não é? Estava a trabalhar com as espigas, creio que era esse, estava a fazer o seu trabalho, e quando Deus o foi chamar, ele começou a dizer que começou a ser atacado por crenças não merecimento, crenças limitantes, porque disse que era o menor da família, que era o coitadinho, pensamentos de autocomiseração, crenças de não merecimento, que não merecia, que aquilo não era para ele, que era o menor da sua família e que não tinha estrutura familiar para abraçar aquele projeto, aquele propósito. Quantas vezes Deus já deu oportunidades para você, Deus já colocou coisas na sua mão, já o chamou, já o direcionou para fazer coisas grandiosas e poderosas, já lhe estendeu a mão, enviou o anjo, enviou o arcanjo, enviou serafins, enviou pessoas, já lhe deu tudo, assim, já lhe deu bênçãos, assim numa bandeja, já serviu. Eu sei que tem aqui pessoas que já foram servidas por Deus de bandejas, Deus fala ao meu coração, pessoas que já foram servidas de bandeja com bênçãos, mas por causa das crenças limitantes, começaram a pensar assim como Gideão, que aquilo não era para eles, porque vieram de uma família muito pobre, porque tiveram muitos problemas na infância, e a pessoa não aceitou. Então, eu oro para que essas crenças de não merecimento e crenças limitantes, esses cárceres mentais, sejam quebrados na sua mente, para que você possa aprender a receber aquilo que Deus tem para si. Deus quer abençoar a sua vida, e as suas crenças limitantes, crenças limitadoras, têm impedido você de ser abençoado e ser abençoado. Então, se você está aqui na situação como Gideão, vim de uma família muito pobre, aconteceu muitas coisas erradas no meu passado, não consigo. Então eu tenho a dizer que o mesmo que Deus fez, que disse o anjo, eu estarei com você nessa batalha, porque quando Deus lhe dá um presente,
Quando Deus abençoa a sua vida, quando Deus lhe dá um propósito, quando Deus lhe dá uma missão, Ele também dá anjos para acompanharem você. Então você nunca está sozinho numa batalha. Deus disse, não te deixarei, nem te desampararei. Eu agora vou ativar aqui um pouquinho nos comentários. Não vou ativar. Não sei quem é que está a entrar, mas sejam bem-vindos. Porque ainda há pouco eu tive de desligar porque estava assim nos comentários assim, não tinha nada a ver e estava-me aqui a atrapalhar. Então eu estarei com você nessa batalha. Então Deus está consigo. Deus está consigo. Agora diz assim, que já vou terminar. Eu sinto que o Senhor está a dizer agora para vocês, que é o comentário da escritora, não é o meu, desejo que a sua mente seja um lugar de raízes profundas, onde o Deus possa plantar a palavra dele e a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para si. Para isso, ore com base na oração de Davi. Sonda-me, ó Deus, sonda-me. Então faça esta oração hoje para si. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Será que você consegue fazer esta oração comigo hoje? Fazer assim, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esta devia ser uma oração que você devia fazer diariamente. Sonda-me, ó Deus. Sabe, quando você faz esta oração, Deus vai lhe mostrar coisas que há dentro de si que às vezes você não sabe. Mas é essencial você fazer isso para você viver uma vida abençoada, para você reconhecer aquilo que é preciso tirar. Raízes de amargura, inveja, crenças limitantes, mediocridades, coisas, fracassos, crenças de não merecimento, tudo aquilo que está a impedir você de viver uma vida abençoada. E guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho eterno. Então Deus quer guiar você pelo caminho eterno. Deus quer abençoar. Eu já terminei aqui. Deus quer abençoar a sua vida. Permita-se ser abençoado por Deus. Não permita que essas fortalezas, não se esqueça da história triste que eu falei aqui da pessoa que eu conheci que tinha esse problema de mente cauterizada. Eu tentei semear, eu tentei com um berbequim, tentei furar a mente da pessoa, tentei com um machado, tentei aconselhar, eu enviei, eu orei, jejuei, eu enviei profetas, eu enviei no sentido, pedi a pessoas para falar com a pessoa não entrava, a pessoa acreditou numa mentira, a pessoa... Pronto, escolheu um caminho muito mau para a sua vida, porque tinha a mente cauterizada, cheia de fortalezas, porque acreditou numa mentira acerca da própria pessoa, acerca daquilo que estava a viver. É a mesma coisa que você pensar que matar todos os dias uma pessoa, não era o caso da pessoa, mas era, pronto, não era assim tão grave. Mas pela minha cara você já está a ver que também não era muito bom. Então, é a mesma coisa que você acreditar, se matar uma pessoa por dia, que está num caminho correto. Onde é que isso na Bíblia diz? Nem uma pessoa que não conhece Deus, repare numa coisa, até pessoas que não conhecem Deus, que não tiveram ensinamento bíblico, sabem perfeitamente que não é para matar. Têm uma consciência, têm algo dentro delas que lhes ministra. Olha aqui o incrível, isto aqui é incrível, isto aqui é o próprio poder de Deus que trabalha na humanidade. Até aqueles que não conhecem Deus sabem que isso é errado, Então, mas agora imagine que alguém acha que isso é muito bonito. São fortalezas a pessoa já mesmo, e vem alguém dizer assim, não, olha que isso é errado, tu vais pagar por isso, porque tu estás a semear coisas erradas, e aquilo que o homem semear, isso vai colher, não faças isso, arrepente, para com isso, faz coisas melhores, dá uma visão nova à pessoa, tens uma vida maravilhosa pela frente, podes ter filhos, podes casar, podes ter uma empresa, podes ser um ministro, podes fazer tanta coisa maravilhosa, porque é que estás a insistir no erro, porque é que estás a insistir em prejudicar e fazer mal à humanidade? Então é isso, e a pessoa acreditar naquele erro que está-se a afundar, então isso são fortalezas na mente. É a mesma coisa que você acreditar que você não é um nada, que você não é ninguém, que você é um coitadinho, que é uma coitadinha, que nunca vai prosperar na vida, que não é filho de Deus. Olha, essa aí, você é filho de Deus. Eu hoje fiz uma oração para que as pessoas se vejam como filhos e filhas de Deus. É muito importante que você se veja não como um religioso, nem como uma religiosa, mas é importante que você se veja como um filho e uma filha de Deus. Amém? Então eu vou agora desligar aqui esta live, que Deus abençoe a vossa noite, a vossa tarde, o vosso dia, não sei que horas é que vocês estão aqui. Esta lição vai para o YouTube e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui juntos outra vez, tá bom? Deus vos abençoe.